A paz do Senhor, eu me chamo Herberson e gostaria de convidar você a fazer uma reflexão sobre o divórcio, ou seja, sobre o que a Bíblia diz acerca do divórcio. Sabemos que esse tema é bem complexo, há várias visões no meio cristão evangélico, mas nós temos que levantar alguns questionamentos. Será que o divórcio ele é pecado? Será que o divórcio é permitido por Deus? Se ele é permitido, em quais situações ele é permitido? Será que é permitido em qualquer situação? Ou tem algumas situações específicas que Deus permite o divórcio? Se o divórcio aconteceu, será que é permitido ter um novo casamento? Será que Deus aprova esse novo casamento? O que é que Deus pensa acerca disso? É claro que que é assim uma ousadia muito grande da nossa parte querer entrar na mente de Deus, para saber o que Deus diz. No entanto, Deus deixou a sua palavra revelada, escrita. Essa palavra, nós vamos analisar o que ela diz. Sabemos também que no meio evangélico há muitas visões divergentes, diferentes acerca de vários temas, principalmente esses temas mais polêmicos. Alguns temas dentro do meio evangélico, eles são cruciais para a obra da salvação. Então, quando a gente trata especificamente da obra da salvação, a gente tem que seguir aquela linha específica e tentar seguir realmente uma linha ortodoxa. Mas quando a gente fala de temas um pouco mais periféricos, que eles não sejam importantes, nós vamos observar alguns pontos divergentes entre os teólogos. Não há consenso. E esse tema sobre, no caso, divórcio e novo casamento, com toda certeza absoluta, não há consenso entre os teólogos, pregadores, os pastores. Por esse motivo, nesse vídeo, eu não pretendo esgotar esse tema, apresentar todas as possibilidades possíveis e bater o martelo e definir alguma coisa. Não é o meu objetivo aqui. Eu pretendo apresentar as visões existentes baseado nas Escrituras, o que a Bíblia diz e o que os intérpretes dizem acerca dessas passagens, acerca desse tema. Outra coisa aqui que eu quero que você compreenda é que eu não tenho como objetivo simplesmente dar o meu ponto de vista. Eu vou apresentar as visões diferentes e você vai fazer uma análise, eu vou fazer uma análise também. No final nós vamos tomar uma decisão acerca desse tema e, claro, é só para despertar curiosidade nós nos aprofundarmos um pouco mais. Você pode participar diretamente desse debate através dos comentários no vídeo. Você pode deixar o seu comentário no vídeo, a sua participação, se inscreva no canal, clica em gostei, claro, se você gostar do vídeo, clica em gostei, deixa o seu comentário, aí o seu ponto de vista. É importante assistir o vídeo todo para que você possa entender a análise por completo. Se você assistir só metade do vídeo, uma parte do vídeo, pode ser que você não compreenda a análise por completo e possa comentar algo que não tem relação direta com o que eu falei aqui. E também eu quero falar dentro de uma perspectiva pastoral, ou seja, tem uma diferença muito grande entre teoria e prática. Muitas vezes a gente está dentro do escritório, lendo os livros, estudando, a gente tem um ponto de vista específico, é desse jeito e ponto final. Só que quando a gente vai para a linha de frente, a gente vai tomar conta de uma igreja, orientar pessoas, conversar com pessoas, aconselhar pessoas, a gente vê situações em que a teoria, sozinha, ela não vai resolver o problema. Então muitos pastores se deparam com problemas relacionados à questão de divórcio e novo casamento. Muitas vezes aquela ovelha fiel, crente, participativa, de repente tem um problema no casamento, divorcia, casa de novo com outra pessoa dentro da igreja. E aí, como que você trata essa situação? Você tem que ter uma certa flexibilidade para analisar a situação na prática. Cada caso é um caso. Então a gente tem que levar em consideração essa visão mais prática da situação em si. Quem é pastor sabe o que eu estou falando. Então eu também procuro ser sensível a essas situações que os pastores passam, principalmente dentro dessas questões de divórcio, homossexualismo e dentre outros temas mais delicados. Nesse vídeo eu vou usar basicamente este livro aqui, que é o livro do Norman Geisler, ou Norman Geisler, do jeito como você queira falar. Um autor muito conceituado, esse especificamente aqui, Ética Cristã, foi publicado pela editora Vida Nova. Tem esse outro aqui do Walter Kaiser, que fala sobre ética também. Esse aqui é no formato de sermões. É muito interessante esse livro para quem ministra na igreja e quer ministrar sobre esses temas relacionados à ética no formato de sermões. Já vem vários sermões prontos para você estudar e ministrar na igreja. Já usei ele dessa forma também. E vou usar também, tá aqui no tablet, o TCC do Melquisedeque, que é um dos colaboradores do EBD em Foco. O EBD em Foco é um site para professores da EBD que usam a revista da ACPAD e lá nós temos muito conteúdo
para professores da EBD. Então, o Melquisedeque, formado em teologia, fez o seu TCC usando esse tema, né, sobre o divórcio, tá? O tema do TCC dele seria divórcio e novo casamento na perspectiva da graça. É um artigo, tá? Não é muito grande, 13 páginas, você consegue ler rapidinho, vou deixar disponível para download. O Melquisedeque disponibilizou, eu até convidei ele para participar desse vídeo, mas ele está doente, infelizmente não pôde participar. Mas eu vou fazer essa exposição usando o TCC dele e esses dois livros. Então tá, eu vou dividir esse vídeo em basicamente assim 3 partes. A primeira parte eu vou apresentar 2 visões acerca do divórcio. Quais são essas visões? Uma visão é: o divórcio ele pode acontecer em 2 situações específicas, ou seja, ele é permitido por Deus em 2 situações específicas, que no caso é o caso de adultério, quando acontece um adultério, ou abandono do lar. Alguns consideram só o adultério, outros consideram só o abandono do lar, mas eu coloquei junto para simplificar. E o outro caso é que o divórcio não é permitido por Deus em hipótese alguma, tá? Não existe possibilidade de divórcio. A outra parte do vídeo eu vou falar sobre a questão do novo casamento. Será que se o divórcio acontece, é permitido o novo casamento? E por último, fazer uma análise sobre essas visões e junto com apresentando elas, eu vou fazendo essa análise, mas no final a gente vai tirar uma conclusão acerca disso. Então convido você a acompanhar o vídeo e vamos lá. Para o primeiro ponto, fiz algumas anotações aqui, tá? Uma hora eu vou consultar o livro, outra hora eu vou consultar as anotações, consultar o TCC e a gente vai aprendendo aqui juntos. Bem, o primeiro ponto, né? Há 2 motivos para o divórcio que Deus permite. Quais são esses 2 motivos? Adultério e abandono no lar. Então, o adultério estaria ali em Mateus 5, 31 e 32, que fala assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Então essa passagem aqui de Mateus é uma passagem muito usada para defender a ideia de que o divórcio ele pode acontecer, existe uma liberação por parte de Deus, né, no caso onde o próprio Jesus fala que ele é permitido caso haja adultério, ou aqui ele traduziu como relações sexuais ilícitas, mas algumas bíblias traduzem como adultério, entendendo que a traição por parte de um dos cônjuges, no caso o homem ou a mulher. Se um trair, o outro tem liberdade de solicitar o divórcio, de pedir o divórcio, separar normal, isso não seria nenhum problema, não teria, assim, basicamente não seria nenhum pecado isso acontecer, e um novo casamento estaria permitido. A gente vai falar de novo casamento de forma mais profunda daqui a pouco. Essa visão, né, aqui no livro do Norman Geisler, ele vai falar o seguinte, ele vai pontuar algumas coisas aqui. Tá? Além dessa passagem aqui, né, que eu li, né, tem outras passagens, né, que Jesus vai tratar desse tema. Ele repete isso aqui em Mateus 19, tem uma repetição dessa passagem aqui em Mateus 19. Né? Aqui a gente tem que o próprio apóstolo Paulo também cita, né, essa questão, não necessariamente do adultério, né, mas ele fala do abandono no lar, em 1 Coríntios 7,15, que seria a outra situação. 1 Coríntios 7,15, alguém abandona um lar, então a mulher vai embora, o homem vai embora, o outro pode, né, tá livre, divorciou de boa, tá tranquilo em relação a isso. Assim, a base disso é que a Bíblia reconhece a fragilidade humana, porque somos pecadores, podemos cair, podemos falhar, e, enfim, pode ser que chegue nessa situação de acontecer o divórcio. O próprio Deus divorciou de Israel por infidelidade. A gente vê no Antigo Testamento, Jeremias 3,8, fala assim, ó, porque a rebelde Israel cometeu adultério e eu a mandei embora e lhe dei carta de divórcio. Isaías 50:1 também diz, onde está a carta de divórcio de vossa mãe pela qual eu a rejeitei? Então aqui, os profetas falando da infidelidade de Israel, diz que Deus divorciou de Israel. E por último aqui, né, por último não, vou lendo aqui, mas é só para a gente entender a situação. O casamento é um voto mútuo entre duas partes, e se uma das partes não quiser, no caso ela não é obrigada, uma das partes rejeitar, a outra não tem o que fazer, que é o caso do abandono do lar. Acontece isso,
não permitir o divórcio seria um ato legalista, tá? Seria um ato onde nós estaríamos impondo a lei, tentando viver através da lei, do legalismo. Então seria uma situação que tende a essa questão legalista. Enfim, né, dentre essa situação, esses seriam os argumentos principais das pessoas que defendem a ideia de que o divórcio ele é errado, ele é pecado, mas tem duas exceções, que é o adultério e o abandono do lar. Nessas duas exceções não tem problema nenhum, a pessoa tem liberdade de se divorciar e casar novamente. A outra visão é a visão que diz que não há fundamento para o divórcio. Malaquias 2,16 diz: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes. Outras traduções diz que Deus odeia o divórcio. Assim, no Antigo Testamento, a palavra repúdio e divórcio tem significados diferentes. O repúdio é quando a mulher simplesmente é menosprezada, repudiada. O divórcio já seria a carta onde ali acontece a quebra do contrato de casamento ou, no caso do matrimônio, desfaz aquela aliança. Então o divórcio seria a situação onde a mulher está livre para casar de novo e o homem também. O repúdio ainda tem uma ligação, mas o divórcio não. Então aqui algumas traduções dizem repúdio, outras colocam divórcio. Considerando essa situação, aí, dentre outras passagens que a gente vê falando sobre o casamento, então vou dar uma olhada aqui no livro, né, que assim, essa visão de que o divórcio ele não pode em situação nenhuma, diz o seguinte, que o divórcio viola o projeto de Deus para o casamento, então o que Deus uniu não separe o homem. O divórcio sempre rompe um voto feito diante de Deus também, então foi um voto feito ali diante de Deus, então é algo que não pode ser quebrado. A gente vê também que Paulo condena o divórcio, ele fala assim, no entanto ordena aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ele se separar, que não se case e que se reconcilie com o marido. Então a orientação de Paulo é que sempre haja perdão, haja ali uma reconciliação. O divórcio desqualifica o bispo, que a gente vai ver também a orientação ali, 1 Timóteo 3,2, né? Que marido de uma só mulher, ou seja, que não seja divorciado, né? E que o primeiro parceiro é o parceiro verdadeiro. Isso fica subentendido na passagem ali da mulher samaritana, João 4, 17 e 18, né? Que Jesus fala, tu já tiveste 7 maridos e o que tem o último não é teu. Fica subentendido que só o primeiro é o marido verdadeiro dela e os outros não foram maridos. Então essa visão ela vai defender a ideia de que o divórcio sempre vai ser errado, não há nenhuma exceção. Aí você fala assim, e aquela passagem de Mateus 5, 31 e 32, que você acabou de ler, que diz que pode acontecer mediante relações sexuais ilícitas. A gente vai analisar essa passagem aqui, considerando o contexto cultural da época e também o original. Vamos lá. Mateus, essa passagem, ela tá em Mateus, ela se repete em Marcos, tá? E Lucas também. Marcos e Lucas vai repetir essa mesma passagem, tá? A gente tem essa exceção, né? No caso de que existe a possibilidade do divórcio diante de porneia, que é o original. Vamos lá. A palavra porneia na Bíblia, ela é usada na maioria das vezes como sendo sexo antes do casamento. Muitas vezes ela é traduzida simplesmente como infidelidade ou relações sexuais ilícitas ou imoralidade sexual, mas a palavra porneia, por Mateus e por outros escritores bíblicos, geralmente se refere a um sexo antes do casamento. E moikeia é a palavra usada para se referir a traição, a adultério. Então, aqui não está falando de moikeia, está falando de porneia. E por que Mateus faz essa exceção? Mateus faz uma referência ao Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento tem uma orientação de que se o homem se casasse com uma mulher e ela não fosse virgem, ele poderia anular o casamento. Existia essa possibilidade, ele anular esse casamento. Tinha anotado aqui a passagem onde está escrito isso no Antigo Testamento, é Deuteronômio, está aqui, 22, 13 a 19. Então, o homem,
ele estaria ali, né, noivo, tal, pronto para casar, casa, a mulher não é virgem, ela cometeu algum tipo de relação sexual ilícita, então ele pode divorciar, ele tinha essa liberação. Então Mateus, como ele escreveu para o contexto dos judeus, falando para os judeus, Mateus vai colocar essa exceção. Então Mateus vai enfatizar essa exceção duas vezes, Mateus 5 e Mateus 19, falando, olha, não pode divorciar, porém, se a mulher não for virgem, então você tem essa liberdade de anular o casamento. Essa seria a exceção. Aqui, essa passagem de Mateus, tudo indica que ela não está dando um motivo para o divórcio. Então, aquela visão que defende lá, que eu falei primeiro, que existe motivo, liberação por parte de Deus, né, diante do adultério, ela não tem base bíblica, analisando de acordo com o original e de acordo com o contexto religioso, cultural da nação de Israel, onde Jesus estava inserido e Mateus escreve dentro desse contexto, tá? Dando essa exceção, não se referindo a um adultério que vem após o casamento, mas uma situação cultural da época que se a mulher não fosse virgem, poderia ter o divórcio. Então, se a gente olhar por essa ótica, o divórcio ele também não é permitido, nem no caso de adultério. Não existe essa liberação. Então, nenhuma circunstância existe liberação para o divórcio, autorização de Deus para o divórcio. Tá, então, né, já que não existe liberação, o que fazer quando acontece o divórcio? Aqui a gente entra numa parte um pouco mais complexa. O livro do Norman Geisler, nos primeiros capítulos, esse livro é excelente, viu? Nos primeiros capítulos, ele apresenta algumas visões filosóficas acerca da lei moral. Aqui no capítulo 7 desse livro, ele fala do absolutismo graduado. Tem que ler o capítulo inteiro para a gente entender como que funciona o absolutismo graduado. Mas o que o Norman Geisler defende? Ele defende o seguinte, que há algumas situações que há conflitos morais. Há conflitos onde eu tenho que tomar decisão A ou decisão B, mas as duas decisões, elas são pecaminosas, elas são erradas. E aí, como que eu decido o A ou B? Ele usa como exemplo Raabe e as parteiras de Faraó. As parteiras de Faraó, elas mentiram para Faraó dizendo que quando chegava na casa das mulheres hebreias, elas já tinham dado à luz. Isso era mentira. Então elas mentiram para salvar vidas. Então era um conflito, porque se elas falassem a verdade para Faraó, as crianças iriam morrer, Faraó ia matar as crianças. Então elas resolveram mentir, é um conflito. Vida ou, no caso, deixar crianças morrerem ou mentir. A Raabe fez da mesma forma. Raabe, se ela entregasse os espias, eles iriam morrer, mas ela vai e mente. Então, nas duas situações, essas pessoas são abençoadas por falar uma mentira. Não estou dizendo que a mentira é permitido, não estou dizendo que Deus abençoa a mentira, não estou dizendo que a gente tem que levar isso para a nossa vida e tudo mais. Não, eu estou dizendo que na vida cristã, isso o Norman Geisler faz essa defesa e eu acredito que seja correta, e na vida cristã nós vamos nos deparar com situações em que as duas situações são pecaminosas e nós temos que procurar o mal menor, aquilo que vai prejudicar menos, não que seja certo, não que não vai ter consequências, mas aquilo que prejudica menos. Então a gente vai para dentro do contexto do casamento e o que ele vai defender dentro do contexto do casamento? O divórcio é pecado, ele é sempre pecado. O divórcio não tem liberação e não tem exceção para ele. Porém, tem situações, devido à nossa natureza pecaminosa, devido a nós sermos falhos, pecadores, tem situações em que nós temos que tomar uma decisão. Divorciar ou permanecer num casamento destrutivo, um casamento que está acabando com a nossa vida, com a nossa saúde mental, saúde física. Acontece muitas vezes traição com frequência, onde a pessoa está traindo, trai uma vez, trai duas, trai três. Conheço uma pessoa que foi, no caso, a esposa dele, um irmão da igreja, a esposa dele traiu ele 3 vezes, ele perdoou as 3 vezes, ele seguiu o princípio do perdão, ele não queria divorciar, aí foi a 4ª vez, ela falou, não tem como, o problema sou eu, e eles divorciaram, e ele casou de novo, e hoje continua fazendo a obra de Deus e está uma bênção. Então foi
uma situação difícil, uma situação complicada, mas que ele teve que tomar essa decisão, porque era algo que estava ferindo ele, estava machucando ele. Então é uma situação insustentável. O divórcio foi uma saída. O Melquisedeque coloca no seu TCC assim, que o preço do divórcio é muito mais alto do que o preço do perdão. Então assim, primeiro você pede perdão. O perdão tem que vir em primeiro lugar. Mas se não tiver como, aí ele complementa até com uma frase de Luiz Saião no seu TCC. O divórcio é um remédio amargo para evitar um mal maior. Porque uma situação onde há traição com frequência pode ter doenças sexualmente transmissíveis, pode ter vários problemas aí. A questão da moral da pessoa diante da sociedade. Então são situações difíceis que a decisão pelo divórcio é a melhor, apesar de não ser uma boa decisão e trazer consequências. Tem situação também de... acontece muito, tá, na prática, de marido beber, chegar em casa, bater em todo mundo, bater na mulher, bater nos filhos. Essa situação de opressão, vamos colocar assim, violência não somente física, mas violência às vezes sexual dentro do casamento e violência psicológica também dentro do casamento, isso é algo que muitas mulheres saem prejudicadas. Então o divórcio é uma saída, é um remédio amargo, traz consequências, mas é muito melhor do que essa irmã continuar sofrendo. Muita gente vai usar o argumento, ela tem que orar mais, ela tem que ir para a igreja, ela tem que buscar que Deus vai tirar ela dessa situação. Não necessariamente. O coração do homem é corrompido, é pecador, e se aquele marido dela não se converter, ele vai continuar oprimindo, batendo nela e ela vai continuar sofrendo. Então o divórcio é sim uma saída, até mesmo para preservar a vida dela. Uma irmã mandou um áudio para mim recentemente, né, falando assim que ela passou muitos anos sendo oprimida pelo marido, não podia ir para a igreja e o marido dela morreu. Irmãos, assim, ela não falou para mim que ficou feliz, mas na voz dela, no áudio, parecia que ela estava muito mais feliz. Sabe? Porque ela teve tempo para ler a Bíblia, para orar, para ir para a igreja, para fazer obra. Ela estava com sede de fazer a obra de Deus, com sede de ir para a igreja, de ir para a EBD. Ela virou professora da EBD depois que o marido morreu, porque ela se libertou daquela prisão, daquele sofrimento. Então, assim, são situações em que o divórcio ele vai trazer consequências, ele é ruim, mas são situações onde ele deve acontecer. Tá? É a melhor saída, é o mal menor. Então, não é que seja uma exceção, não é que Deus vai passar o pano, mas Deus pode perdoar. Tá? Deus pode perdoar, porque nós somos pecadores e Ele perdoou. Nós somos perdoados porque vivíamos no mundo do pecado. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Não tem pecado imperdoável. A Bíblia só fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, divórcio é pecado? Mas Deus perdoa. Então, mesmo em situações extremas, o divórcio continua sendo pecado, mas Deus perdoa. Então é uma saída muitas vezes. É claro que a gente tem que tentar de todo jeito, reconciliar. Tentar de todo jeito perdoar. O perdão é a melhor saída, mas se não resolver, aí sim vai o divórcio. Vamos agora para outra parte. Eu sei que já me alonguei bastante, mas na outra parte é sobre um segundo casamento. Quando a gente entra nessa outra parte do segundo casamento, algumas pessoas vão falar assim, tá, o divórcio ele é uma saída, não muito boa, mas acontece. Né? Outra vai falar assim, o divórcio ele pode acontecer em caso de adultério. Beleza, os dois vão concordar que vai acontecer o divórcio. Aconteceu, está na prática. A pessoa que divorciou pode casar de novo? Aqui a gente vê que vai entrar a mesma situação. Será que essa pessoa que divorciou, ela vai ser agora condenada a uma vida solitária pro resto da vida? No caso, ela vai morrer solitária, não vai ter ninguém ao seu lado. Vamos supor que essa pessoa não teve filhos no primeiro casamento, vai passar o resto da vida sem ter filho. Tem gente que tem um sonho de ter filho, quer ter um filho, independente da situação. Eu tiro por mim, tá? Eu não tenho filhos ainda, estou casado há alguns anos aí, mas não tive filhos ainda. E eu tiro por mim, se fosse o caso de minha esposa falecer ou divorciar, alguma coisa, eu ia querer casar de novo, eu vou querer, porque eu quero ter filhos. De certa forma é um desejo meu, então, claro, não sei se Deus vai me dar essa graça, mas eu creio que vai, entende? Então, assim, é uma situação muito delicada, porque às vezes a pessoa passa por uma situação de divórcio e ela quer continuar tendo uma companhia, quer ter alguém do lado, quer constituir uma família, e vem aqueles que falam, não, você divorciou, você não pode casar de novo. Não existe liberação para casar de novo. Aí a gente vai analisar novamente aquela exceção de Mateus, né? E aquele que casar com essa pessoa, no caso, torna-se adúltera.
né? E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, vai levar isso aqui, né, para explicar que não pode ter um novo casamento. Só que a gente volta para aquilo que eu falei, né? A gente está dentro daquele contexto de Mateus e tudo mais, e um segundo casamento, mesmo que ele seja errado, mesmo que ele seja um adultério, a Bíblia não diz que esse pecado é imperdoável. Ele pode sim ser perdoado. A pessoa pode receber o perdão por esse pecado do novo casamento, vamos colocar assim. É mais uma situação conflitante. Ficar, no caso, sozinho o resto da vida, o que pode até ser uma situação pecaminosa. Muitas vezes a pessoa acaba caindo na promiscuidade sexual, às vezes a pessoa acaba caindo no vício da pornografia. Muita coisa ruim pode acontecer com a pessoa que está solteira. Então é muito melhor ela casar de novo. Vai ter consequências, vai ter situações complicadas, mas é melhor para ela casar de novo. Ela vai viver uma vida diferenciada casando de novo do que ficar solteira. Tá? Aqui no TCC do Mel, que eu até marquei aqui uma parte para ler sobre isso, né? Ele fala assim: porém não significa que o divórcio seja um pecado imperdoável e que o casamento deve ser mantido a qualquer custo, ou que os divorciados deverão ser condenados a uma vida de solidão e tristeza, como se o divórcio fechasse a porta da graça de Deus. Ah, divorciou, então fechou a porta, tu vai viver triste pro resto da vida, tu não pode casar de novo. Não é bem assim. Deus vai perdoar, Deus vai agir nessa situação. Então, assim, vai de cada pessoa. Tem pessoas que vão divorciar e falam: não quero casar, não quero isso mais pra minha vida. Não, me livrei, não quero mais nem saber. Tem gente que vai pensar assim: ou o marido morreu, a mulher morreu, não quero mais nem saber. Outras pessoas falam: não, eu preciso de alguém ao meu lado e eu quero isso. E Deus vai abençoar nesse sentido. É assim, na antiga aliança, Deus fala do divórcio. Vou ler a passagem aqui do Deuteronômio 24, de 1 a 4. Fala assim: se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, e por ela achar coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e despedir de casa, e se ela saindo da sua casa e for se casar com outro homem, e se este se aborrecer e lavrar o termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor Deus te deu por herança. Tá, eu li bem rapidinho, né, só para a gente pegar a ideia aqui. Não vou explicar a passagem toda, mas assim, a gente vê que no Antigo Testamento Deus dá uma liberação para o divórcio. É claro que essa liberação não é uma liberação tipo, você pode se divorciar do jeito que você quiser, mas o povo acabou entendendo e fazendo isso assim: ah, eu vou divorciar por qualquer coisa. Acontecia muito na Antiga Aliança. Mas o que Deus está falando aqui é preservando a mulher de viver um casamento de opressão, dela ser tratada como um objeto. Porque naquele tempo, as culturas da época, lá, todos os povos daquela época, daquelas culturas ali próximo de Israel, as mulheres eram tratadas como objeto. Elas não tinham valor nenhum. E muitas vezes, dentro de um casamento opressivo, elas eram obrigadas a continuar. Então Deus faz isso aqui para preservar a vida da mulher, nesse sentido. Eu li um livro recentemente que conta que a história do livro é um romance, tá? Um romance de ficção e tal, que se passa na década de 50 na Índia. Então, lá na Índia, na década de 50, a mulher divorciada ela não tinha valor nenhum. Ou ela virava prostituta, ou ela ia para a rua mendigar. Ela não era aceita de volta na casa dos pais, ninguém mais queria casar com ela. Ela perdia por completo seu valor. A protagonista do livro, ela sofre muito com essa situação. Como ela é de uma casta superior, ela acaba tendo um pouco mais de regalias, entre aspas, né, porque ela trabalha numa situação lá, mas ela não consegue ter, né, um relacionamento. É claro que no final do livro ela acaba até, tem uma pessoa que se interessa por ela e tal, como é um romance, né, vai demonstrar um final feliz para o livro. Nesse caso, né, nem sempre vai acontecer nos romances. Mas assim, lendo esse livro eu percebi o quanto as culturas, de forma geral, né, os povos de forma geral, vamos colocar assim, os povos de forma geral, trataram as mulheres. Elas foram muito oprimidas, sofreram muito por causa dessas situações de casamento e divórcio. Então, no caso de Israel, Deus estava preservando a mulher contra essas situações de opressão, para que ela, depois de um divórcio, ela não se tornasse uma prostituta, uma jogada à margem da sociedade. Então ela recebia essa carta de divórcio e tinha liberdade de casar de novo.
Não é o ideal, não era a perfeição, mas Deus permitiu. Da mesma forma, Deus permitiu a poligamia, um homem casar com várias mulheres. Porque naquela época tinha muitas guerras, os homens morriam muitas vezes e tinha muitas mulheres que ficariam solteiras se não se casasse com um homem que tivesse mais de uma esposa. Então não é o ideal, não é a perfeição, mas Deus permitiu que um homem tivesse mais de uma mulher. Isso também para, né, que ajudasse as mulheres na sociedade. Então, trazendo agora para a nova aliança, para a época da graça, a gente tem que pensar um pouco o mesmo princípio. O mesmo princípio. Deus cuida de nós. O divórcio não é a melhor saída, mas a gente tem que ver que a nova aliança é superior à antiga aliança. Se na antiga aliança a gente tinha leis, na antiga aliança, que preservava a vida da mulher principalmente, né, por que na nova aliança isso não vai ter? Então por que algumas pessoas começam a dizer que a mulher, mesmo sofrendo opressão dentro de casa, tem que continuar no casamento? Não existe isso. A graça de Deus é para todos. Então, Deus quer sim cuidar de cada um dos seus filhos, Ele tem cuidado de cada um dos seus filhos. Então eu vejo que na nova aliança, reforçando, o divórcio não é permitido, o divórcio não é a melhor saída, quebra uma aliança com Deus, com a pessoa que foi feita diante de Deus, melhor dizendo, né? Quebra uma aliança com outra pessoa que foi feita diante de Deus, é pecado, mas às vezes é a única saída, é o remédio amargo. Enfim, para preservar muitas vezes a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual da pessoa, tanto do homem quanto da mulher. A gente fala mais da mulher, mas também muitos homens sofrem num casamento opressivo. Amém? Então eu vou encerrar aqui. Mais uma vez, a ideia aqui não é bater o martelo, não é dizer que tem que ser desse jeito, mas é um ponto de vista que é considerado por alguns teólogos conceituados, como Norman Geisler, e outros teólogos vão também seguir essa mesma linha de raciocínio. Você que é pastor, pode deixar a sua participação dizendo como você trata dessas situações dentro da sua igreja. Certo? Eu encerro aqui. A paz do Senhor. Até um próximo vídeo, uma próxima aula.